E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos conversar. Estamos estudando aqui e lembrando que algumas pessoas às vezes me fazem essa pergunta, principalmente lá na prática do plenário do Tribunal do Júri, sempre com aquela ideia de que os jurados serão sorteados e nós não temos informações sobre esses jurados. Nosso direito é diferente do direito americano, do direito português, por exemplo, em que tem uma audiência e que os jurados serão, entre aspas, inquiridos pelo MP e pela defesa, para que eles possam fazer algumas perguntas, ter ciência de quem são essas pessoas, até com o objetivo estratégico de conseguir, né, se é possível que isso aconteça, mas para colaborar, tentar minimizar o prejuízo, o erro, e conseguir colocar jurados que as partes entendam que seja o melhor para a sua estratégia. No nosso direito, tá ok? Aqui nós não temos essas informações. Então, é fornecido somente o nome do jurado, numa lista lá, tá? E você não tem o nome e profissão, você não tem essas informações detalhadas. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então, o 467 fala assim, ó, do Código de Processo Civil. Verificando que se encontra na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz, presidente, sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. Tá? À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz, presidente, as lerá e a defesa, e depois dela o Ministério Público, poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte sem motivar recurso. Então, a recusa. Então, cada parte, defesa e MP podem recusar 3 jurados daqueles 25, ou do número menor que tiver, para ser sorteado 7. Então, a regra é que deveria, a lei até fala isso, né, que deve ser colocada, fixado lá na porta do tribunal, o número dos jurados que vão compor o conselho, que vão compor os trabalhos naquele período. Às vezes não coloca, e se você chegar lá na secretaria e perguntar lá, olha, eu gostaria de saber a relação dos 25 jurados que vão trabalhar nesse período desse mês, porque eu tenho um júri e eu quero saber. Provavelmente eles vão ficar muito preocupados, com aquela delicadeza de sempre, achando que você vai exterminar todo mundo. Daí o objetivo desse não é nada disso. O objetivo é que, por exemplo, você pode solucionar o problema do desconhecimento dessas pessoas, do que elas fazem, do que elas gostam, por aí vai, para você criar uma estratégia. Você pode pegar o nome dessas pessoas e buscar nas redes sociais, né? Então, por exemplo, se você consegue o nome dessas pessoas e vai na rede social, procura saber o que ela gosta de fazer, qual é a profissão dela, procura ver se ela é uma pessoa aparentemente mais rígida, menos rígida, de profissão. São informações que a gente procura ter para tentar, de alguma forma, tanto a acusação quanto a defesa, colocar pessoas que possam, pelo menos uma expectativa de obter, de alcançar, de receber as informações que você vai passar e que possa, principalmente, concordar com elas. Lembre-se que você precisa de 4 votos a seu favor, né? Se você for promotor, 4 votos para condenar. Se for para defender, 4 votos para absolver. Então, veja que vale a pena você fazer esse trabalho de pesquisa dos jurados, tá? Mas se ainda assim você não tiver essa lista na mão, você tem a possibilidade, né? E quando o juiz, presidente, fizer o que ele vai ter que fazer aqui, ó, segundo 467, verificando que se encontram as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará 7 dentre eles para a informação no conselho. À medida em que as cédulas forem retiradas da urna, o juiz presidente as lerá e a defesa, e depois o Ministério Público, né, poderão recusar. Então, o juiz vai ler, vai sortear lá e vai falar: seu Joaquim vai levantar a mão lá e o juiz vai perguntar para você a defesa: doutor, aceita, seu Joaquim? Se você não tem essas informações, você pode perguntar: excelência, o seu Joaquim trabalha em quê?
Ah, ele é funcionário público aposentado. Ah, funcionário público aposentado, mas fazia o quê? Né? Estava alocado aonde, o que ele exercia, o que ele fazia. Ah, ele era auditor fiscal, auditor da Receita Federal, ele era policial militar, policial civil, delegado, seja lá o que for. Se for algum tipo de profissão que você entenda que, né, que não seja muito boa para o seu interesse, você recusa, agradece a presença dele e recusa. Então, veja que você pode buscar essas informações, tá? Isso é permitido, tá, gente? A lei não proíbe, ok? Então, você pode fazer essa pergunta. Você está fazendo, na verdade, uma entrevista, né? O que a lei não proíbe, também, que a lei não proíbe vai permitir, porque não tem nenhuma ilicitude aqui. Até porque você pode falar, eu vim buscar informações dele aqui e eu não achei a lista, não me liberaram a lista, enfim, os argumentos são vários. Mas você pode muito bem fazer esse tipo de pergunta para o jurado, através do juiz, e aí você tenta traçar. Porque, por exemplo, se for uma pessoa, por exemplo, imagine que seja um policial militar aposentado, não te interessa ter, porque, em regra, essas pessoas tendem a uma votação para condenação, porque já trabalharam muito, já correram atrás dos criminosos, e às vezes vai confundir a história toda, e não é uma boa. De repente, você vai pegar uma pessoa que é um professor, um médico, um assistente social, um veterinário, enfim, pessoas que podem ser mais voltadas, né, para questões humanas, né? E aí você pode achar essa pessoa interessante e aceitar ela para o seu júri. Isso não é nenhuma garantia de que ela vai acatar aquilo que você vai argumentar, mas minimiza ou cria-se uma estratégia para você ter algum tipo de controle e tentar obter o melhor êxito possível. Estados Unidos, na Europa, né, enfim, lá tem, né, a profissão do consultor do júri, né? Então, como existe essa audiência, né, em que as partes vão conhecer os jurados, vão poder entrevistar e às vezes até em alguns momentos recusá-los, lá tem profissionais para isso, que aí entra a questão da psicologia, a questão da técnica, há toda uma pesquisa e é um processo mais aberto para esse sentido. Eu acho super, super útil isso, eu lamento que isso não tenha no nosso rito processual. Eu estou escrevendo sobre isso, sobre as críticas, né, em que tem a primeira fase e como deveria ser essa segunda fase. Então, a gente ainda vai conversar muito sobre isso, mas já deixo aqui essa informação para você, que é jovem advogado, está começando, vai fazer seu plenário, ou até você que já exerce sua profissão e nunca parou para pensar nisso e deixa para as coisas acontecer lá na hora. O ideal é que se prepare antes, o ideal é que se crie uma estratégia antes, para que você possa ter o melhor êxito possível. Nada é garantido, mas tudo é na direção de minimizar perda, minimizar risco, maximizar sucesso naquilo que você faz. Então, se você cria suas estratégias e colocar essas estratégias em prática, a possibilidade de você ter sucesso é muito grande, tá? Então, fica essa dica aqui para vocês que estão aí atuando no tribunal de júri ou que estejam estudando, e se uma questão dessa cai na prova, é possível, a lei não proíbe, tá ok? Você faz as perguntas que tem que fazer para o juiz, se o juiz falar, mas doutor, isso aqui não é momento. Não, excelência, a lei não proíbe, então a lei permite. Ah, mas eu sou o juiz presidente, eu estou presidindo o ato. Excelência, se é o juiz presidente, o senhor está presidindo o ato, mas a defesa tem direito de se manifestar, a defesa tem direito de conhecer, ter informações sobre essas pessoas que vão compor. Faz parte da ampla defesa, faz parte da plenitude de defesa ali no plenário. Então, você tem argumentos suficientes para que o juiz conceda, e geralmente vai conceder, nunca tem problema para isso não, tá? Então, fica atento nesse detalhezinho, você está lá, às vezes está no estresse, que vai começar o julgamento, enfim, que está no estresse, que você vai elaborar. Lembre-se que tem algumas técnicas que não é nenhuma certeza, como eu já falei, mas pode te ajudar. Então, por exemplo, se é um crime que é praticado contra uma mulher, gente, procure evitar a mulher dentro do plenário, né? Porque a probabilidade dela se colocar no lugar daquela outra ali é muito grande. Então, tenta minimizar. Nas suas 3 recusas, se cair mulher, você recusa. Vai depender do caso concreto, né? Questão de racismo, por exemplo. Então, você pode trabalhar com essas técnicas que visa minimizar os riscos
e buscar um sucesso. Tá? Claro que tudo isso vai ser observado, vai ser levado em consideração o caso concreto, as provas que constam nos autos, ok? Procure ser firme, seguro naquilo que você está fazendo, mas também de forma educada, cortês, com os jurados, mostre isso para eles e vai dar tudo certo no seu júri, tá? Então, isso aqui é um trabalho que você faz antes, mas também pode, caso não tenha realizado ele antes, você pode muito bem fazer esse trabalho no dia do julgamento sem nenhum estresse, não precisa passar mal, ficar nervoso, nada disso. Lembre-se que o nervosismo atrapalha o seu raciocínio, e se atrapalha o seu raciocínio, vai atrapalhar o seu desenvolvimento no plenário. Então, você precisa estar equilibrado, calmo, seguro, para poder ter um melhor desenvolvimento possível. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Bons estudos. professor@josebrito.com.br, nosso e-mail, martinsbrito.edplataforma.com, nossa plataforma de cursos jurídicos, ok? Grande abraço.